Olá, seja muito bem-vinda, doutora Oi. Emília. Uma satisfação muito grande recebê-la. Né? Boa tarde. Também, olha, você tá linda. Gostou viu? do look de hoje? Lindo demais. Chegando no verão. Mas a Ju ainda não comentou, porque ela deixa para comentar a senhora. Ah, tá, deixa a Ju. Daqui a pouco eu acho que ela comenta. Daqui a pouco ela comenta, né? Ela entende tudo. De sapato, De acessório, tudo, né? De composição e tal, e tem uma fala adequadíssima. Eu estou descobrindo aqui, na verdade, o segredo, porque o Serginho fala, muita gente não percebe que é a Ju que está passando para ele a dica, né? É a Ju que e o Serginho fala aqui, doutora Emília, sua roupa assim, passado, sapato, mas é a Ju aqui, ó, falando o segredinho para ele, né? Soprando a Ju aí. É pequenininha, mas é ousada. Rapaz, sabe tudo. Sextou, doutora Emília? Sextou, vamos lá. Vamos lá para as perguntas dos nossos telespectadores? Vamos sim. Luciana Azevedo, de Salgado. Meu pai deu uma casa para um afilhado. Posso anular essa doação? Olha só, veja bem, ó. Depende, né? Depende, viu, Lu? É Luciana, né, o nome dela? Luciana. Depende. Por quê? Porque, veja assim, o que a lei diz é que a gente pode fazer doação dentro de uma percentagem de 50% do nosso patrimônio, tá? Se ultrapassar isso, essa doação pode ser nula, sim. Se não ultrapassar, 50% é da disponibilidade da pessoa. Por que não pode entrar nos outros 50%? Porque vai comprometer o direito futuro de herança daqueles que são herdeiros necessários. Basicamente é isso. Mas, se tiver dentro dessa percentualidade, pode sim. Se não, vai dar problema. Doutora Emília, e aí eu vou reforçar, né? Porque a dúvida da Luciana lá de Salgado, acredito que pode ser também dúvida de outras pessoas. Com certeza. Se essa doação foi feita pelo pai, a gente não tem informação se o pai é vivo ou falecido. Mas se ele fez em plena consciência, né, das suas faculdades mentais, ele está vivo, ele não, eu quero doar para esse afilhado. E doou. Ela vai poder ir para a justiça, questionar essa doação? Então, os herdeiros do pai, por exemplo, o pai fez uma doação para a afilhada, mas esse pai tem filhos, digamos que tem 2 filhos, um filho, tá? O que é que a lei diz? Se aquela doação for o único bem, então já compromete o direito futuro daqueles herdeiros, tá? Então ele não poderia fazer. Ele poderia doar, por exemplo, vou dar uma aqui, ele tem 2 casas, uma menor, outra maior, e aquela menor não interfere nos 50% do direito futuro daqueles filhos. Ele pode doar aquela casa menor, contanto que esteja resguardado 50% do patrimônio daquele pai para os herdeiros necessários. Ele não pode doar só para um afilhado, não. Ele pode doar, inclusive, para um amigo, para uma amiga, para uma tia, dependendo, só respeitando essa disponibilidade que a lei coloca. E se foi uma doação feita tudo conforme a lei e esse pai já tenha falecido, pronto, pode anular? Pronto. Se for conforme a lei, os herdeiros não vão poder anular, não. Se for conforme a lei, ele doou, estava dentro do percentual que caberia, e aí não anula de jeito nenhum. Pode até tentar, mas não anula. É isso, espero que a Luciana tenha Qualquer anotado coisa, aí todas as dicas. pode depois mandar mais coisas, mandar mais, né? para a gente entender melhor a situação certeza, dela. Mas obrigada pela participação. E a gente tem mais uma pergunta. Fernando Silveira, do bairro Farolândia, aqui em Aracaju. Deixei um bem para uma pessoa por meio do testamento. Olha lá, a situação aí, né, parecida, só que agora envolve um testamento. O que acontece se ela falecer primeiro? Ai, que situação. A beneficiada, no caso, isso, eu acho, né? Então, Fernando, olha que pergunta interessante. Olha como o direito não é receita de bolo, né? O direito não é receita de bolo. Tu fez uma doação por testamento. O beneficiado faleceu primeiro. Se fosse o inventário, sabe o que é que aconteceria? Aquela pessoa faleceu primeiro, não vai receber porque está morta, já faleceu. Mas se aquela pessoa tivesse um filho, né, tivesse herdeiros, aí aqueles filhos substituiria. Mas no testamento não é assim. Porque testamento é ato de última vontade da pessoa. Quem fez o testamento está deixando para aquela, não está deixando para os filhos, por exemplo. Se aquela pessoa faleceu, vai morrer ali também com ela, não vai repassar para ninguém, porque testamento é ato de última vontade. Inventário não, ia ter os substitutos dos substitutos. Bem interessante também essa situação, viu como é? né? Muito interessante. A gente tem mais uma pergunta nesse bloco. Josefina Almeida, bairro Atalaia. Viúva é obrigada a pagar aluguel aos demais herdeiros, doutora Emília? Olha aí, Josefina, outra pergunta também muito interessante.
Essa pergunta aí que a Josefina faz é o seguinte, olha, se a viúva, ela foi casada ou ela vivia em união estável, não tem outra moradia, só tem aquela moradia, aquela viúva, independente do regime de casamento ou independente do regime da união estável, ela tem o direito à habitação. Ela tem direito a permanecer na casa enquanto vida ela tiver. Os outros herdeiros não vão poder cobrar dela absolutamente nada. É o direito de habitação que tem o cônjuge que fica sobrevivente, o cônjuge sobrevivente. E a gente continua aqui sabendo tudo sobre o seu direito com a doutora Emília. Tem mais perguntas, vamos lá? Então vamos lá, né? Tiago Martins, da Coroa do Meio. Meu pai faleceu sem me registrar. O que posso fazer? Olha, Tiago, essa pergunta é dúvida de muita gente, Aline. E a dúvida do Tiago certamente vai atender outras pessoas. Veja, tem gente que está com 15 anos, tem gente que está com 18, tem gente que está com 20. O pai falece, aí ela fica pronta. Agora que eu não vou ter direito mesmo de ser reconhecida como filha, né, que ele já se foi. Não. A pessoa pode, sim, através de uma ação de reconhecimento de paternidade, entrar contra, essa ação você vai entrar contra os herdeiros do seu pai, contra os seus irmãos, contra o espólio, ou seja, os herdeiros. Se ele não tinha outros filhos, pode entrar em relação aos pais, né, os avós, e a partir daí você vai ser reconhecido como filho, porque vai fazer o DNA dentro do processo. A pessoa não vai ter despesa nenhuma, pode se utilizar da Defensoria Pública e vai entrar com ação de reconhecimento de paternidade contra o espólio, contra os herdeiros daquela pessoa que se foi. Tem muitas ações assim e normalmente elas dão certo quando constata que é filho mesmo. Tá explicado. Tá explicado. Tem mais pergunta? Amintas Santos, de Nossa Senhora da Glória. Doutora, quero saber se posso fazer uso capião de um bem que meu pai deixou. Olha só, que interessante, tá né, também? Olha, é outra coisa. Isso a gente fez muito na Defensoria Pública, né? Então, veja, uma casa que foi deixada e a casa, um filho estava ali cuidando o tempo inteiro, pagando IPTU, pagando tudo daquela casa, né? Só que aquela casa ali não tem a escritura. Então, vai precisar, antes de qualquer tipo de se pensar em inventário, vai se pensar em uso capião. Ora, não tem o nome do pai, como é que ele vai poder deixar para o filho, né? Se aquele filho é morador daquela casa e ele comprova que ninguém interrompeu aquela posse, os outros herdeiros deixaram ele lá morando, ele vem pagando todas as despesas referentes à casa. Então, ele pode entrar com uso capião, demonstrando a posse mansa, pacífica, sem interrupção. Significa que ninguém foi lá reclamar. Você não é dono não, viu? O dono sou eu. Ninguém foi reclamar oficialmente. Então, ele comprovando essa posse, dependendo do uso capião, de 5 anos ou de 15 anos, cada situação é uma situação, tem uso capião especial, uso capião, vamos dizer assim, normal, tá? Ele pode, sim, entrar com uso capião, a posse fica, a propriedade passa a ser dele no final da ação. São muitos detalhes, a gente fica correndo na resposta, mas basicamente eu vou completar, vou pedir para você completar. Por favor. O casal mora no imóvel há mais de 20 anos. Né? Tem 2 filhos, a família cresceu, né, nesta residência, aqui de Aracaju também. E tem irmãos que são herdeiros, que aparece uma vez ou outra. Ele também pode pedir uso capião ou, nesse caso, tem essa briga de herdeiro? Se aqueles herdeiros que já moravam ali como casal, como família, vêm na posse esses anos todos, sem nenhuma reclamação oficial desses outros herdeiros, pagando tudo sozinho, demonstrando que está pagando IPTU, pagando luz, energia, tudo que diz respeito àquele imóvel, e os outros herdeiros nunca reclamaram, não tem escritura disso, ele pode entrar, os outros irmãos até podem reclamar, mas se ele demonstrar os requisitos do uso capião preenchidos, que são o quê? Tempo de posse, sem interrupção, sem nenhum tipo de ação contra, aquela ação no final vai sair para posse para esse casal. Muito bem, vamos para mais uma pergunta. Silvio Luiz de Aquidaban, posso doar uma casa financiada para minha tia? Eita, hoje foi o dia da doação, né? Hoje né? foi o dia do inventário, do testamento, isso e é doação. Bom. E da doação também. Olha aí, casa financiada, ele pode doar para a tia? Não pode, porque a casa não é dele.
A casa é financiada, a caixa ainda é do banco, a casa ainda é do banco, o Caixa Econômico, o Banco do Brasil, qualquer banco, né, que financia. Então, não é dele ainda, ele está pagando ainda. Como é que ele vai doar uma coisa que ainda não é dele, é do banco? Então, essa casa não pode ser. Agora, quitando essa casa, ele pode doar, dependendo se ele não tem herdeiro, aquela situação inicial, né? Eu estou recebendo aqui um questionamento do além, né? Ali de cima. A dúvida é a seguinte: um pai tem 5 filhos, por exemplo, né? E um desses filhos morre. Na hora da partilha, esse filho que morreu, ou seria os herdeiros desse filho, os netos, no caso, são herdeiros, né? Pronto, boa pergunta. Tem direito? Tem direito. 5 filhos, um morre e deixou filhos, ou seja, na verdade, netos daquela pessoa, esses netos, esses filhos da pessoa morta, a substitui aquele herdeiro necessário, né? Mesmo quando esse filho morre antes dos pais? Sim, mesmo quando esses filhos morrem antes desses pais, né? Digamos, são 4 filhos. O pai tá vivo, né? E aí esse filho morre, mas já deixou netos. Esses netos ocupam o lugar daquele pai. Muito bem, voz do além, acho que entendeu tudo, está explicado, doutora Emília. Está agradecendo, viu, doutora Emília? Tá bom, qualquer coisa a gente vai respondendo, viu? Eu aproveito para agradecer também a sua participação mais uma vez aqui com a gente, esclarecendo e trazendo as explicações, né? De uma pessoa que acaba se transformando aí para muitas outras pessoas. Verdade. Muito obrigada mais uma vez. Doutora Emília sempre linda, né, Scooby? Ela tá lindona, né?